É com muita satisfação que faço a interpretação do mapa natal e do desenho humano do Pepe, que é uma criança de 6 anos, já muito querida e muito acolhida e bem-vinda na nossa comunidade. E o propósito é que esta interpretação ajudem aos pais a entenderem melhor ao Pepe, assim como futuramente, logo que ele for um adolescente, também possa ter acesso a esta gravação e ela sirva de um passo inicial na compreensão do seu mapa natal e do seu desenho humano. O mapa natal é, sem lugar a dúvidas, uma ferramenta muito importante para nós entendermos o que uma criança tem de particular. E assim nós melhor entendemos ela e melhor podemos orientar ela. Especialmente este conhecimento é muito importante para os pais e para aquelas pessoas que lidam com a criança no seu cotidiano. Bom, então, sem mais, vamos começar a ver o mapa, vamos começar pelo mapa natal. O mapa natal, ele é o desenho estilizado do céu de nascimento da pessoa. A pessoa está no centro. Este aqui você vê o símbolo dos planetas, o símbolo dos signos e, por a parte de fora, o número das casas. Observa que o ascendente, que é o ponto que está à esquerda do mapa, é Áries. E ele está a 5 graus e 19 minutos de Áries. O que significa isso? Que quando Pepe nasceu, o ponto que estava subindo na roda zodiacal, na direção leste, nós vemos constantemente subindo o céu. Na verdade, somos nós que nos movimentamos de oeste para leste na Terra. Mas como nós estamos na Terra, nós vemos diariamente, a todo momento, o céu subindo pelo leste. Assim vemos às 6 da manhã o Sol, vemos os planetas, as estrelas sempre subindo a uma velocidade de 1 grau a cada 4 minutos. Então, no momento em que o Pepe nasceu, estava subindo o signo de Áries. Já isto é uma informação muito importante, porque o signo ascendente ele vai permear todo o mapa e é como se fosse a nota lá que afina o mapa. Assim, todas as outras características do mapa dele vão ter que assimilar esta orientação que o ascendente dá, que o ascendente em Áries dá, de que ele é um líder, de que ele tem que tomar atitude, de que ele tem que estar ligado no movimento, estar sempre se renovando, estar sempre tomando a dianteira, tendo um espírito competitivo, tendo um espírito participativo. É muito importante a compreensão sempre do signo ascendente. A tal ponto, por exemplo, que eu não estou começando a interpretação do mapa dele pelo signo solar, que é o que habitualmente todo mundo conhece. Não? Qual é que tem o Sol? Não? No caso dele, o Sol está no signo de Libra, que é exatamente o oposto ao signo ascendente. Que isto já é uma boa posicionamento do Sol, porque ele vai trazer
um amortecimento a esta força ariana, que no caso dele está muito potencializada. Para você ver que tipo de ariano que ele é, devido a ter o ascendente em Áries, você vê a posição de Marte. E você vê que Marte está aqui sublinhado, que se encontra em Aquário e na casa 11. A casa 11 é a mesma casa que corresponde a Aquário, e Aquário é um signo que tem a ver com o social e com os grupos e com os projetos. Então, assim, o lado ariano de Pepe, ele se vai manifestar principalmente na sua participação na comunidade, na sua participação nos projetos, na sua relação com os amigos e com os grupos. E uma das qualidades que o Pepe tem é exatamente isso. Ele é super ligado, ele é super participativo, e às vezes os amiguinhos ou a pessoa podem ver ele como meio agressivo, mas na verdade é que ele está aprendendo a regular a sua maneira de tomar as iniciativas sempre que se vê em grupo. Então, já aqui está um dado super importante para os pais e para as pessoas, que é entender que ele automaticamente vai ter sempre uma iniciativa e que pode, esta ação dele estar meio desregulada. Então, a questão não é para reprimir ele quando ele se exceda, mas chamar a atenção a ele de que ele pode fazer uma regulagem desta sua participação, assim como desta vontade sempre de tomar iniciativa e de se destacar quando ele está em grupo. Aquário é um signo do elemento ar, e que é também o elemento do Sol natal dele. Ele tem um Sol em Libra e um Sol na casa 7, mas o que é importante é que entre o Sol dele e o Marte dele tem um aspecto harmônico, quer dizer que ele tem uma tendência com o tempo e com a maturidade a ter um controle desta energia marciana dele, dentro de um espírito diplomático, dentro de um espírito de respeito dos outros, dentro de um espírito de harmonização, e ter em conta as opiniões e a forma de ser que os outros têm. Porque o Sol dele está na casa 7, que é a casa que corresponde também ao signo de Libra. E lá na casa 7, no signo de Libra, ele também tem Ceres, que é um planeta não, que tem a energia da mãe, da mãe, mas não como a lua, que é emocional, mas da mãe, mas como a terra, que é uma pessoa que cuida a partir da relação objetiva dele com as coisas. Então ele tem estes seres em conjunção exato com o Sol, portanto é um planeta que depois, com a maturidade dele, é bom ele aprofundar no significado de esta mais zona Terra, e ao mesmo tempo iluminada pela força do Sol, e também por a presença do planeta Mercúrio, que é como é que funciona o plano mental dele. Tem um pequeno detalhe que, se você observar, esse planeta Mercúrio está a 26 graus, portanto ele está em um sextil exato com o centro da galáxia. Olha aqui o centro da galáxia na casa 9 dele, que também isto é um aspecto para ser estudado mais na frente, mas é como se ele tivesse uma inteligência sintonizada àquilo que transcende, aquilo que vem da galáxia, e que, portanto, também pode canalizar
informações, conhecimentos que venham através desta compreensão da dimensão galáctica que transcende, é lógico, aos mistérios da Terra. Então, isto é só para indicar que isto é uma coisa que com o tempo vai ser mais esclarecida, de que ele tem uma inteligência abençoada pela dimensão galáctica. Aí, para nós conhecermos o tipo de libriano que ele é, nós vemos onde que está posicionada a Vênus dele, que é o regente do signo de Libra, que está potencializado por Ceres e por Mercúrio. E a Vênus dele está em Escorpião, muito perto de Júpiter, indo ao encontro dele, o que se chama uma conjunção aplicativa. Ele está a 8 graus, mas é um aspecto que, pela força do planeta Júpiter e Vênus, sem lugar a dúvida, é uma conjunção que pode ser considerada. E ele está em Escorpião e na casa 8. Quer dizer que nosso Pepe é também, além de um líder participativo, socialmente ligado, ele é um galã, ele é um Dom Juan. Ele vai encantar muitos corações, porque a conjunção de Vênus e Júpiter já dá à pessoa um encanto. Agora, ele já em Escorpião tem a ver com o plano das emoções que nos unem. E assim, na casa 8, que é a casa das mudanças, das transformações, das crises, dos mistérios, ele tem 2 planetas de luz, que é Júpiter, que traz a bênção, que traz a visão, a compreensão maior, e Vênus, que traz harmonia, que traz beleza, que traz encanto. Então, o Júpiter, junto com Vênus, é uma característica realmente abençoada, que pode se expressar de muitas maneiras. Entre elas, por exemplo, ele ser um curador, um grande terapeuta. Observa que já ele tem na casa 7 o Sol, Ceres e Mercúrio em Libra, que o faz um bom ouvinte, ainda tendo o ascendente Áries, porque isso é uma coisa que vai regulando com o tempo. E aí, na casa dos mistérios, ele tem a conjunção de Vênus e Júpiter. Eu tenho um grande amigo meu, um grande ator, o Luiz Fernando Guimarães, que ele tinha esta conjunção, ele tem, porque ele está vivo ainda, está com 70 e tantos anos, esta conjunção de Vênus e Júpiter em Escorpião. Ele é Capricórnio. E se você conhecesse o Luiz Fernando, você vai ver que ele sempre é um cara que sempre tem proteção, especialmente das mulheres, e uma boa sorte sempre com receber dinheiro, receber presentes, receber ajuda, colaboração em tudo, em qualquer situação em que ele se encontra. Então já isto é um posicionamento muito abençoado no mapa do Pepe, e eu estou acentuando aqui, se você vê, que esse Vênus-Júpiter, ele está com um círculo azul em torno dele, e está ligado a outros círculos azul mais embaixo, que é a Lua em Virgem. E quando você tem um aspecto harmônico entre a Lua, Vênus e Júpiter, isso é charme, isso é encanto, isso é aquela pessoa popular que todo mundo gosta. Então, Pepe, ele tem essa graça, esse encanto, que todo mundo fica apaixonado por ele.
especialmente as mulheres. Então, com certeza, Pepe terá grandes amigas, grandes parceiras, e não será para ele uma dificuldade encontrar um casamento e parcerias maravilhosas, sempre lindas, generosas, alto astral. Aqui vem uma importância para que ele não mal use este dom que ele tem de encantamento. E é importante já desde adolescente, porque ele vai querer namorar cedo na vida dele, ele ser iniciado nas delicadezas, não, que tem as relações íntimas, especialmente as relações sexuais, e a necessidade de ter um respeito grande pela opção de parceria que ele escolher, para que isto não se transforme em uma rota de fuga em relação às dificuldades e a coisas que tem na vida. Então é importante ele ser instruído, não? Nessa necessidade de respeito à intimidade, ao sexo e especialmente ao envolvimento que os outros podem entrar em relação a ele, e ele não abusar disso para evitar fazer sofrer a outras pessoas. Aqui já falando desta situação da casa 8, é importante que nós falemos do desenho humano, porque no desenho humano dele, o lado que tem a ver com as emoções, ele está aberto. Então, quando o plano, aqui o centro emocional é o triângulo que está à direita do desenho humano, ao lado do quadrado vermelho que é o centro sacral. E aqui, se você prestarem atenção, tem a porta 6, que é uma porta que também tem a ver com uma potência dele para a intimidade e estabelecer relações profundas com os outros, especialmente pessoas que tenham a porta 59, que liga então o centro emocional dele ao centro sacral. Agora, por que estou falando esta questão? Porque quando você, como no caso do Pepe, tem o centro emocional aberto e o outro triângulo que está acima, que é o centro do ego dele, também aberto, ele se transforma em uma espécie de sensitivo daquelas pessoas com as quais ele está junto. E aí acontece uma coisa: quando ele é adorado e querido, então ele, potencializado ainda mais por este posicionamento de Júpiter e Vênus, ele vai adorar mais, vai querer mais, vai ser mais generoso, vai multiplicar tudo o que de bom ele recebe. Mas, se ele for rejeitado, criticado, maltratado, ele também vai potencializar isto. Então, o Pepe é uma pessoa que não tem suportação para lidar com contrariedades e dificuldades. Aí está um ponto fraco que é muito importante se entender. Então, por exemplo, ele caça no futuro. E aí, enquanto as coisas estão boas, está tudo maravilhoso. Mas todo casamento sempre passa por emaranhamento, por provações e por aí vai. Quando ele começa o parceiro ou a parceira dele começa a projetar negatividade para cima dele, ele simplesmente é muito difícil, é muito difícil. Então, esta é uma informação super importante ele ter em conta, muito mais que com certeza ele vai se desenvolver como terapeuta
e vai conhecer os mistérios da Casa 8, que tem a ver com o relacionamento profundo. É uma informação que é importante ele saber para que ele possa lidar com esta dificuldade que ele tem de lidar com pessoas que rejeitem ele. É muito difícil a pessoa rejeitar ele, mas acontece, sempre acontece. Não? Então é só ter em conta isto, assim como quando ele estiver na escola, então se ele tiver um amigo, um professor, alguém que rejeite ele, porque como ele é um encanto de criança, e com certeza ele vai chamar muito a atenção, especialmente das mulheres, ele pode ser rejeitado por pessoas que tenham inveja, que, sabe, o professor achar que ele está seduzindo, ou que ele está encantando, ou que ele está chamando muita atenção. E assim ele pode ganhar alguns inimigos pela luz que ele tem. E quando ele tem esses inimigos, lembrando que ele é ascendente Áries, que tem Marte lá na casa dos grupos e tal, aí ele pode brigar, aí ele pode se transformar em agressivo. Então é um ponto super importante a se ter em conta para evitar esta parte negativa, podemos falar assim, das potencialidades dele. O centro, o desenho humano dele fala que ele é um tipo gerador, que significa que o centro sacral dele, que é o quadrado que está no meio, está ligado por canal, e portanto ele é uma pessoa que tem energia, que sempre terá energia. Eu também sou gerador, por exemplo, estou 67 anos e sempre estou agindo e nunca paro, não? É uma benção ser gerador. O gerador é o tipo humano que assegura o movimento da humanidade e todas as coisas que têm que ser feitas. E só que então o desenho humano tem uma coisa que se lhe chama qual é que é a tua autoridade, que é o que você pode se referenciar para evitar sofrimento. Então, o grande indicador que ele deve seguir para tomar decisões, e aí é lógico uma questão que é mais para quando ele seja adolescente, jovem, adulto, é seguir o que o corpo dele fala. Aquelas pessoas que são geradores e que têm um centro emocional e do ego aberto, eles têm que seguir o que o corpo fala. E também, ele tem também como grande fonte de guia e informação a intuição dele. Porque observa que ele tem esse canal aqui 2750 ligando o triângulo da esquerda de cor violeta. E este triângulo e essa conexão é um dom que ele tem também de escutar a sua intuição. O centro esplênico, intuitivo, esse triângulo da esquerda, é o centro mais antigo da humanidade desde que o homem era primitivo. Então é como que ele tem esse lado animal dele ativo, e assim quando tem qualquer tipo de perigo, ele vai receber um toque muito importante indicando para ele qual é que é a rota de fuga. Esse tipo de pessoa como o Pepe são pessoas que podem se transformar em líderes em momentos difíceis, por exemplo, uma guerra ou um problema da natureza, porque aí ele consegue encontrar sempre a rota de salvação. É aquele tipo de herói no filme que todo mundo tenta matar e não consegue matar nunca. Tira um tiro e aí de repente ele se agacha, sempre tem proteção. Então ele sempre tem que se guiar pelo corpo
e pela intuição dele. Nunca se guiar pelas emoções, nem sequer pela vontade dele. Porque como a emoção aberta e a vontade aberta, ele está muito em dependência de com quem ele estiver junto. Não? Então ele é uma espécie de médium da vontade e do sentimento da pessoa que está junto dele. E tu já também dá um toque muito importante, de que ele sempre deve ter o espaço onde ele se refugia. Se possível, por exemplo, se ele vai casar, então a companheira dele mora em outro quarto, dorme em outro quarto, e ele dorme no quarto dele. Porque senão o que acontece? Se ele está junto de qualquer pessoa, ele fica processando constantemente as emoções e a vontade dele. Então, por exemplo, ele agora se apaixona por uma surfista, ele vai virar surfista. Ele se apaixona por uma terapeuta, vai virar terapeuta. Ele se apaixona por uma advogada, vai virar advogado. É dizer, a vontade dele está aberta. Então, ele não tem ego. Então, é uma questão interessante. Então, ainda que ele tenha um ascendente Áries, super competitivo e tal, o ego dele que corresponde a esse triângulo que está aqui, entre o triângulo que está mais à direita e o quadrado vermelho, tem um triângulo intermediário aqui, que está ligado ao quadrado emocional através da porta 40. Esse triângulo aqui está aberto. O triângulo que também tem a ver com o eu espiritual dele também está aberto. Assim como o centro laríngeo dele e o centro mental dele. Então ele é um grande médium daquilo, do local onde ele está. Então o Pepe, ele tem que se proteger. Se ele está com gente boas, ele vai ir por um caminho do bom. Se ele está com pessoas ruins, ele vai entrar naquela coisa ruim. Graças a Deus ele não tem suportação para o ruim. Então o mais provável é que ele fuja do ruim, não? Ou da coisa quando está se caminhando pelo caminho do mal. Mas se você lhe pergunta a ele, depois quando ele seja adulto, que é o que você gosta, ele vai tender a ver a opinião, o gosto da mãe, do pai, daquela pessoa que estão juntas. Então a grande questão do Pepe é ensinar a ele que ele deve ter um espaço de meditação, um espaço de proteção, que deve estar distante de 3 metros, pelo mínimo, de qualquer outro tipo de ser humano, onde ele vai entrar em contato com o seu corpo, com a sua intuição, para tomar as suas decisões. Não? Então, por exemplo, se ele tiver irmãos, ou se ele dorme junto à mãe, junto ao pai, ele vai estar processando a emoção, a vontade e a mentalidade dessa mãe, desse pai, desse irmão, ou dessa pessoa que está junto a ele. E assim, então, por exemplo, para ele definir o que ele quer como carreira, o que ele quer como profissão, vai ser difícil. E vai ter que ter um exercício dele ter os seus momentos de solidão para ele ir ganhando este discernimento. Por isso é muito importante você conhecer o mapa astral da pessoa, não? E o desenho humano. Então, por exemplo, falando de profissão, eu senti que, se nós vemos aqui a casa 10 dele, ele tem Saturno bem cravado acima do meio do céu dele e Plutão. Não? E é um Plutão e Saturno que eles estão em relativa tensão com o Sol dele, em Libra, que é um signo que também tem a ver com a justiça. Então, uma das possíveis carreiras do Pepe é a advocacia. É ele ser um juiz. Ele socialmente, ele representa a disciplina, a ordem,
a responsabilidade e o poder. No plano íntimo de relacionamento, ele é aquela pessoa diplomata, sempre generoso e tal, mas em relação ao comportamento público, ele é chamado pelo mapa dele a ter em conta a ordem e a lei e o poder. Então, é uma pessoa ideal que já, primeiro que tudo, que ela é super sensitiva, então é muito difícil enganar ele. Ele tem uma percepção muito grande dos outros. E além do mais, ele tem uma disposição para ser generoso com os outros. Por ter Sol e Mercúrio na casa 7, Vênus e Júpiter na casa 8. Então, desta forma, ele seria uma pessoa que teria uma escuta generosa, que teria uma vontade de realmente ajudar a pessoa nos seus momentos difíceis e, ao mesmo tempo, estas qualidades todas dentro de um espírito de seguir a lei, seguir a ordem e exercer o exercício social da ordem e do poder a partir da lei. Então, uma das possibilidades do Pepe é ser um juiz. Não sei se na família dele já tem advogado, tem pessoas que estão neste caminho, porque tem que lembrar, por exemplo, que se não tiver pessoas que estiverem nesse caminho, ele não vai nem chegar perto disso. Não? Então, por exemplo, já seria interessante os pais deles apresentarem a ele alguns advogados, ver como é que isso é, alguns filmes onde estes papéis sejam importantes e ver se ele se liga. Na intuição dele uma coisa fala que é por ali. Mas ele é, sem lugar a dúvidas, uma pessoa que vai lidar com o poder. Não? Por esse Plutão lá em Capricórnio no meio do céu, e em Capricórnio, potencializado por próprio Saturno, regente de Capricórnio, também no meio do céu. E Saturno tem um aspecto aplicativo se dirigindo a Plutão. E a casa 9, que é a casa que tem a ver com a justiça, o regente é Júpiter, que está na casa 8, que é a casa que tem a ver com a crise, que tem a ver com os problemas, os desafios. Então é aquele que traz uma luz aonde está difícil, aonde tem desafios, aonde tem crise, aonde tem pessoas perdidas. Ele é um cara, um anjo da luz em relação à moral, à ética e à lei. Então, eu sinto que tu pode ser uma profissão muito interessante para nosso PP. E se não for advogado ou juiz, então sempre profissões que têm a ver com a seriedade, com a responsabilidade, esse ser tipo um inspetor. Então, por exemplo, se ele é um terapeuta, com o tempo ele vai com certeza ser o diretor de um instituto, ele vai ter uma função além da sua função de terapeuta, uma função de administrador, de diretor, de direção, de correção. Ele pode ser também tipo um inspetor, não? É interessante observar que da casa 1 até a casa 4 ele só tem o planeta Urano. Então a casa 1 a casa 4 é o plano pessoal. Depois da casa 5 até a casa 8, ele tem Sol, Mercúrio, Vênus e Júpiter. Então, ele é uma pessoa que está muito ligada nos outros. Não? Então, e da casa 9 à casa 12, ele tem Plutão, Marte e Netuno. Então, o setor mais importante dele são os outros. Ele é uma pessoa que gosta de pessoas, que gosta de estar em relação e que pensa pouco nele, que não tem uma coisa que leve a ele
a querer ter um espaço pessoal protegido. Mas, como estamos falando a partir do desenho humano, nós temos que ensinar a Pepe de que ele batalhe por este espaço pessoal dele, para ele não se perder nesta simbiose dos grupos nos quais ele se encontrar. Mas para Pepe, o plano pessoal dele é Áries e um Urano em Touro, então é uma constante vontade de estar se transformando a favor do seu vínculo com o social. Então, para Pepe, ele vai falar quem é você, ele vai falar eu sou nós, não, eu sou a comunidade. Aquilo que você quer, eu quero o que todos nós queramos. Ele é uma pessoa ao serviço da comunidade. Não? Então, por isso é super importante sempre estar atento. Quem são os amigos que ele encontra, quem são as pessoas que ele encontra. E assim, como que seu parceiro, sua parceira de vida, seja escolhida com muito discernimento, porque ele se entrega mesmo. Não? Ele é a pessoa que vai fundo na relação, com uma vontade muito grande de satisfazer, de agradar, de ser generoso. Então ele pode ser explorado, ele se pode perder mesmo em um relacionamento e fazer perder muito tempo dele, tirando ele do caminho. Eu aconselharia ao Pepe pensar em casamento e até propriamente em sexo. Isso é uma coisa muito interessante, mas a partir dos 28 anos. Até lá, curtir as amizades, curtir tal e tal. Essas ideias que, por exemplo, isso já está diminuindo um pouco, mas nos anos 80, 90, devido a certas novelas que teve na TV Globo, na televisão brasileira, era muito fomentado isso do namoro entre os adolescentes. E isso pode ser uma perdição para o Pepe mesmo. Mostrar que pode cultivar as amizades, pode cultivar umas relações íntimas, mas sempre num respeito às armadilhas que a relação sexual pode ter, no sentido que pode pegar ele de maneira muito profunda e ele, por exemplo, querer casar com 15 anos, com 16 anos, e achar que ele está super apaixonado e que ele tem direito a isso e por aqui para lá. Então é muito importante que, na minha opinião, que ele seja preservado para ele poder se permitir estes dons que ele tem de Vênus e Júpiter só num momento de maturidade da vida dele. Aí, o Netuno em Peixe, na casa 12, é uma proteção espiritual. É um posicionamento maravilhoso que eu tenho visto em muitos mapas, que são pessoas que têm proteção para os trabalhos espirituais, para ele viver os perigos da vida, porque sempre tem uma proteção de forças espirituais maiores. E ele tem tanto pelo Netuno na casa 12 como por Júpiter na casa 8, que é uma grande proteção espiritual também, especialmente em relação aos perigos. O ponto fraco que eu sinto mais dele seria, primeiro que tudo, essa necessidade de ele respeitar a sua solidão e que ele tenha um quarto dele separado das pessoas e que ele aprenda a escutar o corpo e a intuição dele. E a seguir é cuidar da alimentação dele, porque é uma lua em Virgem, uma lua também ligada ao centro da galáxia, muito sensível à energia,
E como o ascendente dele é Áries e não está em aspectos harmoniosos com Júpiter e o Sol, então ele, sem perceber, ele pode descuidar da alimentação e assim fragilizar o corpo dele. Então é importante mesmo ele aprender a observar os alimentos que lhe fazem bem, os alimentos que não lhe fazem bem, como comer, a quantidade que come e essas delicadezas em relação à qualidade da alimentação. Assim como ele aprender a cuidar das coisas dele, aprender a ter, porque ele como um Urano lá na casa 2, e sem nenhum planeta, ele não se identifica muito com o que tem. Mas assim ele vai viver sem proteção, não? E não vai cuidar das coisas deles. Então ensinar a ele a cuidar da roupa dele, dos objetos dele, que ele pode dividir com as pessoas e tudo, mas sempre tendo um cuidado para poder se proteger. Então, claro que nós poderíamos falar muito mais. Por exemplo, tem aqui o Nodo Norte em Leão, que é o direcionamento da vida dele, bem na cúspide da casa 5. Então, que significa que ele, nesta vida, está aqui para brilhar, para encantar. Eu chamei ele de Pepe Flores. Então, ele é uma flor. Ele está aqui para participar e está para realmente, com a generosidade dele, ajudar a muitas pessoas. Ele vai ser uma pessoa que, sem lugar a dúvidas, vai priorizar muito a colaboração de tudo o que ele tiver a favor da comunidade e a pessoa com as quais ele está. E ele vem já de vidas passadas, de trabalhos em grupos sociais, então ele pode ser um dos irmãos extraterrestres que está aqui para auxiliar a transformação da Terra, na nova Terra, que todos nós sonhamos, com segurança total. O nosso Pepe é um agente da nova era que está aqui para servir, com despojamento, generosidade, virtude e seguindo o caminho da retidão e da moral y da ética. Bueno, amados, amadas, espero que esto ayude a vocês a terem uma iniciação no estudo do mapa do Pepe. É lógico que o ideal é ver esse mapa junto do mapa da mãe, do pai e das pessoas que estão próximas, para poder entender as diferenças, que é tudo o que se chama de sinastria dos mapas. Mas, com certeza, a geração do Pepe é uma geração que vai ter uma iniciação na astrologia já na adolescência, porque a tendência é a astrologia e o desenho humano cada vez ser mais sociabilizado e ser, sem lugar a dúvidas, incluído na educação e na iniciação das pessoas, pela importância que isto tem. Esta interpretação é só uma iniciação. Eu faz já 40 anos que estudo isto e neste momento estou até escrevendo uma peça que é a iniciação de um astrólogo, por um astrólogo no mapa natal dele, e estou nesta peça colocando todos os meus conhecimentos e estou comprovando quantas técnicas, quantas abordagens úteis
pode ter para você estudar o seu mapa. Então, sem lugar a dúvidas, isto aqui é só uma palhinha, um comecinho, de comecinho. E se você não conhece seu mapa natal, saiba que é muito importante você conhecer, sim, até que o mapa ele comece a falar com você. Aí quando o mapa começa a falar com você, ele como mandala, tua mandala pessoal, aí você vai ver a riqueza, a bênção que é você ter conhecimento de tuas riquezas celestiais. Eu chamo a los planetas, dentro do desenho do mapa natal, as tuas riquezas e ferramentas celestiais. É aquilo que você tem como potencial para você desenvolver. Então, por exemplo, tudo isso que falamos do Pepe, não é que ele seja assim. Ele tem essas potencialidades para desenvolver. As boas, alimentar, e as ruins, ver como driblar para transformar elas também em virtudes. Alegria no coração e, graças a Deus, o Pepe está aí na família. Então, mais na frente, quando você tiver mais conhecimento, você pode falar comigo. Tomara que eu tenha, possa viver muito mais anos para ter o privilégio de poder te ver adolescente, jovem, adulto. Alegria no coração. Besitos. Adorei fazer o seu mapa. Obrigado.